Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar sequência a esses assuntos, não sei se é polêmicos aqui, que a gente vem falando muito sobre esse momento que o Brasil está vivendo. Tivemos aí um episódio muito bom sobre sociedade e leis privadas com o Júlio Santos, do Tapa da Mão Invisível, aquele abraço para o Júlio. Depois tivemos um episódio, não sei se é correto falar caloroso, mas com bons debates de ideias entre o Roberto e o Bruno, né? Sobre a democracia, se é um sistema falho ou não, enfim, a democracia e suas falhas. E hoje estamos aqui com um convidado para ser co-host, Hélio Pepe, para entrevistar ninguém menos que Rodrigo Marinho sobre a crise dos três poderes. Tudo bem, Helinho? Tudo bem, Rodrigo? Nosso convidado primeiro. Tudo jóia. Tudo jóia. Por sinal, na primeira introdução, o Marcelo falou amigos, assim, eu tenho sempre um privilégio, uma honra de ter o Pepe aí como um amigo, como o Marcelo também. Sempre é um privilégio imenso ir ao Espírito Santo. Eu nunca neguei um convite aí para o Espírito Santo, porque, assim, além de ser muito bem recebido, né, eu tenho pessoas como vocês que são queridíssimos amigos, que eu tenho admiração, e que eu sei o trabalho fantástico que faz na defesa da liberdade no Espírito Santo e hoje se propagando para todo o Brasil. Marcelo, eu aceitei o convite com muita felicidade. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Rodrigo é um amigo, você é um amigo muito próximo que o Líderes me deu. O Rodrigo, eu fui minha primeira atividade de sombra no Líderes foi com o Rodrigo, recebi ele aqui. Foi numa palestra em que ele explicou capitalismo para os pobres, um tema tão atual tema, quando a gente discute. Quando a gente discute furar teto de gasto, né? Quando a gente discute irresponsabilidade fiscal em prol do social, discutir capitalismo para os pobres é tão importante. Rodrigo é sempre um parceiro de primeira mão do Instituto Líderes do Amanhã. E do Diga aí também, nunca ter negado o convite, agora que ele conheceu Pedra Azul, eu estou esperando que ele se convide, porque é realmente uma região apaixonante aqui do estado. Muito bom. E vamos lá. Muito bom, e gostei da dica de episódio. Quarta temporada já está garantido esse episódio, já anotei aqui que tá capitalismo para os pobres. Rodrigo, você volta então na quarta temporada, tá? Agora valeu. Agora vamos lá. Enfim, crise dos três poderes. Eu já vou começar aqui. Inclusive, antes de começar, eu quero dizer que eu recebi uma ligação do meu co-host ontem, falando assim, aqui, que negócio é esse de ser co-host? Eu não quero só perguntar, não. Eu quero participar, eu quero falar, eu quero criticar. Eu falei, Elinho, diga aí, velho. É estado mínimo e ideias máximas. Você vai falar o que você quiser. Você está totalmente liberado para perguntar, para falar, para discordar. Aqui é assim. Então, fica tranquilo, meu amigo, co-host. É só o nome aí que eu dei para poder te convidar para esse episódio. Então, já vou perguntar aqui para Rodrigo e ele já vai fazendo seus comentários. Estamos tendo uma crise dos três poderes, Rodrigo? Crise não, a gente tem um poder que manda e os outros obedecem. Não tem crise nenhuma, não. Mas isso não é uma crise? Isso não geraria uma crise? Tem um poder. Não, isso, assim, para mim, poderes eles deveriam estar em crise sempre, tá? Eu tenho muito medo com essa história invenção brasileira, invenção do Michel Temer, na Constituinte de 88, de poderes que são independentes e harmônicos. Harmônicos do cacete. Os poderes, eles têm que estar todo o tempo em combate, em cheques e balas todo o tempo. De propósito. É péssima essa ideia de que poderes vão se harmonizar. Né? É péssimo para nós, pagadores de impostos, quando poderes se harmonizam e alguém atravessa a praça dos três poderes e sai ali do Congresso e vai até o Supremo e diz, Supremo, ajeita aí para mim a legislação da medida provisória da pandemia. O Supremo, ou então quando o caminho de volta, né, quando o Supremo vai até o Congresso, e aí ele vai lá no Congresso e diz, essa PEC aí que estão querendo passar de auditar as urnas, essa PEC aí nós não queremos não, tá? Então, harmonicamente, nós não funcionamos. Então, assim, na hora que eu tenho hoje um poder mandando, eu paro de ter crise, né? Eu passo a ter um poder dominando os outros. Então, assim, é aquela história, né? Se eu tenho um poder ditatorial, eu não tenho crise. Eu tenho um poder que se sobrepõe aos outros, certo? É exatamente isso. O único momento que nós tivemos no Brasil um poder equilibrando isso era o poder moderador que ocorreu de 1824 a 1889 e nunca mais. Que ele sim buscava evitar uma ditadura de determinado poder, né? Como diria o Rui Barbosa, que a pior ditadura é o judiciário, né? Porque, em tese, não há quem vigie o vigilante. Até no nosso checks e balance há previsão para isso, né? Do Senado fazer essa função, mas parece que os nossos senadores não têm muita coragem ou, né, podemos vir a ter alguns problemas caso façam esse caminho, pelo menos nessa legislatura. Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que eles podem ser harmônicos,
do ponto de vista institucional, mas eu acho que a independência tem que ser aguda, ou seja, quase uma independência que gera o atrito que o Rodrigo tá dizendo. Assim, Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele chegou ao poder com muito preconceito meu. Eu achava que o Bolsonaro não ia passar nem do primeiro turno, muito menos que ele ia ser eleito. Não pelas ideias ou por nada, mas pela postura, eu tinha uma restrição muito grande com ele. Mas Bolsonaro deu também, acho que é a entrevista mais inteligente do ponto de vista de independência e harmonia de poderes. Ele vai no Datena, recém-empossado, não sei se vocês vão lembrar disso, e ele tinha acabado de mandar o projeto da reforma da Previdência. E aí o Datena pega e diz para ele, pô, mas você vai lá no Congresso negociar isso, né? E ele falou, não vou no Congresso negociar nada, não. Eu mandei o melhor projeto que eu podia mandar. O eleitor que me elegeu os deputados e os senadores. Vai lá cobrar deles. E do ponto de vista de independência e harmonia, é isso. Ele não brigou com ninguém. Ele simplesmente disse o seguinte, eu não vou lá negociar e entregar isso por aquilo. Aqueles caras lá são tão eleitos quanto eu. Então você vai lá e negocia com ele. E negocia você, o povo, o que você quer deles. Eu leio, acho que eu e o Rodrigo estamos falando a mesma coisa, mas eu leio independência e harmonia nesse prisma. Isso. Foram só termos usados diferentes, mas vocês estão falando a mesma coisa, que é no sentido de não estar ali sempre no compadrio, combinando as coisas. Exatamente. Manter-se essa independência. Mas a harmonia no Brasil foi usada como... O problema é que a harmonia no Brasil foi usada como compadrio. Exatamente. Foi usada como um ajudar o outro. Foi usada nesse exemplo que eu falei da lei da pandemia do Ministério Público, não o Congresso não se reunir e mudar a regra da medida provisória, e foi lá o presidente Rodrigo Maia até o Congresso, até o Supremo Tribunal Federal, e montou, né, e criou uma legislação do Supremo. E, tipo assim, mudou o regimento, mudou a Constituição, mudou tudo, com uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, determinando como seriam as medidas provisórias durante o período da pandemia. Isso não é harmonia, isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa, exatamente isso. Perfeito. Até porque quando você faz dessa forma, você perde o check and balance, né? Perde o check and balance, que é exatamente essa política de se balancear. Assim, Rodrigo, vamos lá. Antes da gente passar para a minha próxima pergunta, como você é um cara que, assim, que tem, enfim, muito conhecimento histórico também, assim, para que foram criados esses três poderes? Assim, como que a gente chegou nesse momento de se ter três poderes e por que esse é o modelo mais utilizado hoje? A ideia não é nova, né? Só para deixar claro. A ideia, apesar do Montesquieu ter criado o espírito das leis, a divisão no Estado moderno, essa ideia não é nova, né? A Grécia tinha isso, Roma tinha isso. A ideia de que quem cria a lei não pode executar a lei, quem executa a lei não pode julgar a lei, né? Isso já havia pelo menos uma ideia disso. Nos estados absolutistas é que isso se perde um pouco, né, no sentido de você se contrapor. A ideia liberal é exatamente essa, né, se contrapor a ideia. Às vezes a gente perde essa dimensão, né? Os liberais se contrapõem historicamente à filosofia política absolutista. Nós somos esse momento histórico, certo? Por 200 e poucos anos, é algo novo, porque a ideia do governo controlar a economia, controlar a política, estar à frente de tudo, é a ideia que sempre existiu, certo? Essa ideia socialista, intervencionista, comunista, nazista, centralizada na mão do Estado, foi uma ideia que sempre existiu, não é uma ideia nova. A ideia de destruir judeus não é uma ideia nova. A ideia de destruir uma outra raça não é uma ideia nova. Isso aconteceu ao longo da história várias vezes, certo? A ideia nova era a gente respeitar o indivíduo, né? A liberdade individual. Até hoje parece que a ideia é nova, né? Respeitar o indivíduo. O negócio parece é nova, né? Mas historicamente é muito novo, né? 200 anos é nada em termos históricos. Assim, a democracia liberal é algo muito recente em termos históricos. Então, quando Montesquieu vai criar essa ideia de forma organizada, ali, próximo à Revolução Francesa, e traz o espírito das leis e divide claramente nessas funções, e aí Benjamin Constant vai criar a ideia do poder neutro, né? O Benjamin Constant vai criar a ideia do outro poder, que é o poder neutro, que foi trazido para o Brasil somente em uma Constituição, que foi o poder moderador, que é a Constituição mais longeva do Brasil, e de longe, mas muito de longe, a melhor Constituição que o Brasil já fez, certo? Ela está anos-luz à frente da segunda melhor Constituição, que na minha visão é de 46, e é muito melhor do que... 10 anos-luz melhor do que ela, tá certo? E o Brasil era a vanguarda naquele momento histórico, sem nenhuma dúvida,
em termos de... Era considerado a luz da América, mesmo em comparação aos Estados Unidos, tá? Mesmo em comparação aos Estados Unidos, nós éramos a luz da América, que era um único povo assim, organizado, que tinha um governo estável, que tinha uma transição de poder pacífica, né, que tinha uma mudança nesse ponto, que tinha um imperador, certo? Que é a visão de próxima geração e não próxima eleição, tudo isso nós vimos um poder moderador. Então, esses três poderes, que é a ideia de checks e balances, é a ideia que o poder que julga não executa e o poder que executa não legisla. Exatamente para a gente ter um equilíbrio entre esses. Na última Constituição nossa, que era para ser uma Constituição parlamentarista, essa porcaria de Constituição que nós temos, que ela é péssima, nossa Constituição é horrível, tá certo? Ninguém nunca passou pelo Diga aí e elogiou a Constituição. Só ver, ninguém nunca elogiou. Mas, assim, se você for na faculdade de Direito hoje, vão dizer claramente que a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, né? E aí eu fico com o Roberto Campos, né? Que era a Constituição contra o cidadão, que era exatamente o que é a Constituição até hoje. E essa Constituição, ela vai criar mecanismos em que o julgador legisla, em que o legislador julga, em que o executivo legisla, porque ela é para ser uma Constituição parlamentarista. A medida provisória, ela foi inspirada na Constituição italiana parlamentarista. E nós criamos um poder absurdo que nem o nosso imperador teve. Na verdade, nosso imperador, em comparação a qualquer presidente da porcaria da República que nós tivemos, que ela é péssima em todo o seu momento histórico, tá certo? Golpista do início até hoje, ela vai ter esse ponto. Assim, e eu fico triste, né, em ouvir o que você estava comentando no começo, em alguém defender golpes militares. No Brasil, só aumentou o tamanho do Estado, em todas as ocasiões. Todas as ocasiões só aumentou o tamanho do Estado. Qualquer justificativa que se diga, vamos fazer isso. Isso aí é solução mágica, né? Vamos fazer garantia aquela bobagem, vamos fazer garantia da lei e da ordem, vamos dar a solução mágica para isso. Para dizer que isso é justo, a única vez que funcionou foi quando tiraram o canalha assassino Getúlio Vargas. Que na realidade não foi um gol. Ali foi assim, foi dizer assim, tu sai e nós vamos abrir a eleição. Foi a única vez que assim, houve razoabilidade. Todas as vezes foi péssimo, né? 1889, 1891, 1930, 1937, 1946 menos, mas vai 64, 67, 85, que é mais um golpe, né? Para quem não sabe, Sarney não era para ter assumido, tá? E até chegar na Constituição de 88, que pelo menos teve uma regra, apesar de ser horrorosa, teve uma regra democrática. Tá. Então, assim, a gente não tem dúvidas, aí eu vou até passar para Hélio também, se Hélio quiser complementar minha pergunta ou fazer comentários. Até porque são 3 advogados aqui, né? São 3 juristas aqui. Não há dúvidas que o STF está extrapolando demais os seus poderes. Ninguém duvida disso. Não há dúvida. Então eu vou perguntar para você, Hélio. Por que a gente chegou nesse ponto? É só o problema da Constituição? É o nosso problema histórico-cultural? É um problema do nosso povo que endeusa as pessoas e fala assim, orem por mim, quer dizer, olhem por mim, cuidem de mim. Fomos nós que demos a ele tantos poderes? Ou é sei lá, a malícia, a maldade, a loucura dos tiranos? Caramba, Marcelo, é assim... Bem, só para fazer um adendo ali para o Rodrigo, a única coisa que eu queria dizer, Rodrigo, é que eu não admito que se fale que a Constituição não serve para nada. Ela é um excelente mau exemplo. Para alguma coisa ela serve. Então, assim, imprestável não. Ela presta para isso. A gente realmente tem um problema. Eu respeito a Constituição. O que não quer dizer que eu defendo a forma como ela existe. E eu acredito na alteração dela por dentro do sistema. Ou seja, estou contigo de que intervenção nunca ajudou e nem vai ajudar. Não, também, sem dúvida. Olha só, Marcelo, isso é curioso, cara, porque isso tem eu acho que tem uma responsabilidade grande nossa, sempre tem, né? A gente aprende muito sobre responsabilidade individual quando a gente estuda liberdade. Então, a nossa omissão tem um custo caro, né? É o 8º nível do inferno de Dante, não sei se vocês lembram disso. É onde são os omissos, né? Aqueles que não se posicionam. E se você vai analisar, esse não é um fenômeno brasileiro, não, cara. Esse é um fenômeno mundial. Tem um artigo de uma... Eu tenho comentado isso nos últimos 2 episódios, vou comentar de novo. O Frank Castro e o Hope, eles falam muito que isso é um sintoma do modelo democrático, social-democrático que a gente vem exercendo. E também da tripartição dos poderes, porque aí você tem um pouco o seguinte, Thomas Sowell, né? Quando você quer o milagre, só os mentirosos podem te convencer. É muito boa essa frase.
né? Eu estou parafraseando. A frase dele é mais ou Sim, menos essa. sim, é muito boa. Você vem para um modelo de tripartite, poder tripartite. Você tem, por exemplo, um artigo de 20 anos atrás de uma professora alemã chamada Ingeborg Maus, eu vivo repetindo sobre esse artigo, em que o artigo é o judiciário como superego da sociedade órfã. Então, e qual é a linha de argumento dela? 20 anos atrás, tá? Olha, os temas difíceis na democracia moderna sempre foram resolvidos pelo presidente e pelo Congresso, que, apesar de saber das consequências no voto desses temas difíceis, eu vou dar um exemplo aqui, união homoafetiva. Eles não se acovardavam pelo respeito ao seu compromisso ao assumir o mandato e votavam a favor ou contra, de acordo com o seu compromisso. Quando a sociedade populista começa a eleger os mentirosos começam a se omitir, alguém precisa de tratar desse assunto. Entre aspas, a sociedade fica órfã. E normalmente esse processo começa assim. Se autoriza, entre aspas, em exceção, que um poder ocupe o vácuo de poder do outro, porque aquele motivo é muito bom. E eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da união homoafetiva por causa disso. Assim, não há quem fosse lúcido no Brasil, ou quem defendesse liberdade no Brasil, que não estivesse incomodado com a situação que os homossexuais passavam a não conseguir regularizar os seus relacionamentos. Claro. Mas, ao que tudo indica, se o casamento é um tema regulado por lei, o casamento heterossexual, a união heterossexual, me parece que esse era o caminho também. Vários projetos de lei ficaram parados no Congresso entre 2005 e 2011, até que em 2011 chegou uma ação para ser julgada pelo Supremo, ele não se acovardou e colocou. E o que a gente fez ali? Não, foi pior. Uma legislação estadual, foi de propósito, a estratégia foi assim, tá? E eu vou dar uma parêntese, eu sou muito a favor de pessoas fazerem contratos como quiserem. Se for com gato, eu também sou a favor, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas deixando essa premissa clara. Eu sou libertário, então para mim eu acho que o Estado não deveria participar de nada. Mas eu vou dizer qual foi a estratégia jurídica formada. Luiz, foi criada uma lei, um projeto de lei do Rio de Janeiro, a toque de caixa, alinhado com o Luiz Roberto Barroso, que era o advogado dessa DPF. Obviamente, essa legislação ela era inconstitucional, né, porque não pode ter regulação civil, direito civil estabelecido nos estados, né, competência da União Federal. E aí ele ajuizou uma DPF, né, baseada nessa decisão, e levou ela para o Supremo. E aí começa a decisão autorizando união homoafetivas pelo Joaquim Barbosa, que era o presidente à época, que era também presidente do CNJ. Também à época presidente do CNJ. Aí vem o lado legislativo do judiciário. Aí dá a decisão da DPF dizendo, ok, pessoas homoafetivas obviamente podem fazer os seus contratos, é óbvio, tá? Ninguém tem nada a ver com isso, certo? Aí disse, não. Aí no CNJ, uma canetada, monocrática inclusive, ele diz, os cartórios têm a obrigação de determinar o casamento. Porque hoje os poderes estão tão desequilibrados que o judiciário, o STF, tem um braço legislativo que é o CNJ. Mas... Que deu decisão hoje, tá? Deixa eu só complementar para não parecer que eu estou aqui fazendo uma bandeira contra a união homoafetiva. Pelo contrário, eu estou 100% com o Rodrigo. Claro, todo mundo. Então, quando a gente autoriza esse ativismo num tema bom, num tema que a gente gosta, a gente não percebe e cria. Eu estou aqui só dando 2 exemplos, tá? Sim. A gente não percebe e cria a autorização para, via ativismo, você dividir a sanção do impeachment da Dilma. Entre o afastamento... Eu tenho um mandado de segurança protocolado em 2016, desculpa. Desde 2016, essa porra desse, desculpa. Pode xingar aqui, pô. Tá lá concluso com a ministra Rosa Weber, ela sentou em cima do processo e até hoje não julgou. Eu sou advogado desse mandado de segurança do Supremo, até hoje esse mandado de segurança não foi pautado. Tá, mas foi então... colocado, incluído em pauta 3 vezes e não foi julgado essa porcaria. Mas assim, aí vamos lá. Aqui me deu um certo bug aqui ouvindo esse exemplo que o Hélio citou e o comentário de Rodrigo. Porque assim, nós como libertários defendemos aquele papel negativo da lei. Né? Quando eu falo papel negativo, no sentido que o Bastiat traz de não ficar positivando coisas demais. Então, se a gente tivesse o modelo de lei que a gente defende, que garanta
o respeito à liberdade, vida, propriedade, etc., vai sempre haver esse vácuo. E a gente vai estar sempre sujeito a ativismos pedindo para um dos poderes assumir isso. Aí, de novo, quando que esses caras se sentem... Não? Pode falar. Não. É porque, Marcelo, aonde está o limite republicano disso? Eu não estou dizendo que nunca tem errado. Mas erra menos. No princípio da autocontenção do judiciário. O judiciário ele tem que entender que, como ele é o último a falar, que é o que acontece muito na corte americana, embora já tenha errado, mas acontece muito, ele tem que entender quando ele pode falar ou não. Mas era isso que eu ia falar. Aí era isso que eu ia complementar. Que volta lá naquela minha pergunta assim, onde que está o erro? É na malícia desses caras que estão lá na corte? É na cabeça tirânica deles? Porque assim, cadê essa autocontenção? Cadê? Falta o quê? Falta moralidade? O Lord Acton tinha uma frase espetacular, né? Que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase é genial. Sim, genial. O poder é muito inebriante, né? Tem muita vaidade. Eu que trabalhei 2 anos no Congresso, 1 ano e meio no Congresso, cara, é muito poder que você tem ali. Muito. Seja no Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja os próprios assessores, tá? Se tem muito poder, se influencia muito, tá? Você consegue ter um poder de influência muito grande. Nós, mesmo do Novo, que queríamos tirar poder, a gente sentia isso, ó. Ele tá ali, o anel do poder tá aqui, ó. É gostoso, é interessante. Ele tá ali, né? Ele tá sempre na expectativa de que você abrace ele, porque é muito gostoso, tá? É vaidoso, é legal. E principalmente os servidores, né, Marcelo e Pepe, que não tem não tem o estímulo financeiro, né? Até assim, eles vão ganhar bem, ganham muito bem, só para ficar claro, mas eles não ganham muito mais do que isso. Tipo assim, um advogado muito bem sucedido, um empresário muito bem sucedido, tende a ganhar muito mais do que qualquer funcionário que você tem lá. Ainda que eles ganhem, na média, muito bem. Tá certo? Deixando isso claro. Então, assim, o estímulo é esse, é poder. Né? Tem um pequeno poder, que é aquele poder de canalice mesmo, de evitar encher o teu saco, e tem um poder mesmo, que é o poder de prejudicar milhões de pessoas. Mas nesses ativismos que a gente gosta e que a gente não gosta, é uma coisa que o Hélio traz, ou seja, esse ativismo parece algo positivo. Então, assim, cuidado para que pode ter ativismo que são negativos. Exato. Mas aí eu venho, nessa última entrevista ontem, 2 pontos para falar aqui rapidamente, do Luiz Roberto Barroso, dizendo que o Supremo não é ativista, ele é protagonista. São coisas diferentes. Né? É um ativismo moderno, né? Ou seja, eu só sou protagonista. Agora eu estou afirmando. Olha a irresponsabilidade o princípio da contenção ao contrário. Claro. O princípio da inércia, que é o princípio que nós sabemos que o judiciário só pode agir se for ativado, né? Se alguém chamar um advogado, Ministério Público, exatamente pelo princípio da autocontenção deles. O ministro Supremo diz que o Supremo é protagonista. Como assim, cacete? Entendeu? E assim, a coisa da última palavra, ela pode ser alterada com a emenda constitucional simples, tá? Se eu quiser colocar o Senado como última palavra, eu consigo fazer isso com a emenda constitucional simplérrima, certo? E essa emenda está pronta, eu já vi algumas vezes. Só tem um problema. Entendeu? Só tem um problema, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, no efeito erga omnes do controle difuso de constitucionalidade do recurso extraordinário, a última palavra era do Senado. E aí a gente tem uma decisão de relatoria, assim, terrível do Gilmar Mendes, que foi muito comemorada no meio jurídico, desatento, quanto à mutação constitucional do artigo 5210 da Constituição, que passou a dizer que não, que o trabalho do Senado é meramente formal. Pois é, mas o Senado sempre pode... Assim, é engraçado essa coisa de poder, né? Quando assim, o Senado sempre pode lembrá-los que eles podem sofrer impeachment. Claro. O Senado sempre pode lembrá-los que o poder pode voltar a eles. Sempre. Certo? Assim, o poder, assim, a tendência nossa tem uma definição interessante que diz assim, o século XVIII foi um século do executivo, o século XIX foi o século XVIII foi um século do executivo, o século XIX foi um século do legislativo, e o século XX e XXI são séculos do judiciário. Ou vou colocar mais, vai trazer mais para cá. O século XIX o século legislativo, o século XX o século do executivo, né, principalmente na primeira metade do século XX, né, com a grande exacerbação do século XX, e foi do executivo durante toda a história, praticamente, tá? Não só agora. E o século XXI é o que o Hélio disse, né? É o superego de todos nós.
Só que o problema de a gente determinar para pessoas que não foram eleitas, que não têm legitimidade no sentido de suporte popular, Tô entendendo. certo? Ah, tá bom. Legitimidade de suporte popular. Óbvio que eles são legítimos no sentido que eles têm representação delegada, mas no sentido de suporte popular, no sentido de não estarem ali alinhados com a vontade das pessoas, eles, e principalmente nesse mundo em que a superexposição que existe no judiciário, cara, é muito sério essa coisa de eu ter, não é qualquer, são poucos países no mundo, né? Estados Unidos não tem, Inglaterra não tem, França não tem, por exemplo, países ricos não costumam ter a gravação de ministros julgando, certo? Isso é muito, é tenso, entendeu? Porque eles se tornam popstars, né? Essa galera se torna popstar. Uma frase que eu ouvia muito Mas, há 20 Rodrigo, anos atrás... não, quando ele se Pode torna fazer, um pode fazer. popstar no julgamento do Mensalão, que a gente estava aqui torcendo, e vira o homem da capa preta. É, Olha aí quando ele se torna um Exato. popstar no Brasil. É verdade. isso. Máscara de carnaval, aí, Joaquim Barbosa e tudo mais. Verdade. exato, Verdade. porque as pessoas. Engraçado, o nosso movimento, o Brasil é contra a corrupção. Nós cansamos disso, certo? E quando a gente tem um juiz que começa a julgar certo, e começa a aprender uma coisa que a gente traz vários momentos, né? Que a gente traz o Moro, ele começa a julgar e começa a cair uma fala que a esquerda costumava dizer que só se prendia preto e pobre no país, né? Quem usava muito essa expressão era a esquerda brasileira, e começa a prender branco e rico e muito rico no país, certo? Aí isso é estranho, porque esses brancos ricos e muito ricos são do lado da esquerda. Então é injusto, entendeu? Apesar de ser contraponto à fala que eles sempre tiveram. Então, assim, esses caras do Supremo que se tornaram popstars, eles têm o efeito, obviamente, da exposição positiva, que foi a exposição do Mensalão, e uma exposição absolutamente negativa, que é a exposição de hoje, em que um ministro acha que tem superpoderes, entendeu? E que não faz a autocontenção, né? Nós chegamos a uma resolução feita durante a período eleitoral, que o ministro poderia apagar aqui a nossa conta, o meu Twitter, o meu Instagram, tudo, sem eu ser citado, sem eu ser réu. Certo? Igual ele simples ação dele. Igual ele mandou bloquear agora as contas da galera aí do negócio das manifestações, sem o devido processo legal. Tudo bem, pô. Agora aqui, rapidinho, eu tenho duas perguntas. Não foi qualquer um. Foi um banco bilionário, certo? Que é um dos maiores financiadores do agronegócio brasileiro, que é a Rodobank. E o cara simplesmente bloqueou sem ter citado. Aí outra empresa, 350 mil reais, aí o advogado. Aí já pensou, pô, advogado é horrível, né? Assim, pô, por que eu tive. Aí chega pro cliente e diz, por que eu tive minhas contas bloqueadas? Eu não tenho execução contra mim. Eu não tenho um processo judicial contra a minha empresa. Tá sempre tudo faz certo. essas perguntas. Aí você liga, você é o cliente, aí você liga para o advogado e diz assim, ô Rodrigo, ô Hélio, ô Marcelo, que porra é essa que está acontecendo, que eu estou tendo minha conta bloqueada, sem processo judicial, sem ser citado, tu não tinha me dito que não tinha nenhum processo contra mim? Aí eu digo, rapaz, aí a nossa resposta é, vamos ver, vamos entender o que está acontecendo, porque assim, só Jesus. É o que eu venho dizendo nos últimos tempos, enfim, todos nós aqui somos muito novos, eu não tenho esse nível de conhecimento até histórico que vocês têm, conheço muito menos, e pelo menos é o que eu, Marcelo, já vi de mais tirânico no Brasil. Eu já vi de viver, tá? Não de saber que teve essa situação que a gente está tendo agora. E aí eu faço esse comentário com, de novo, essa questão da autocontenção, essa questão do poder, porque você mencionou, lá no Novo a gente viu o Anel do Poder. Você mencionou, pô, chama atenção, isso e aquilo, mas há uma contenção ali, pelo menos a princípio eu imagino que haja uma contenção. O que faz ter essa contenção, Rodrigo? É moralidade? É respeito? O que é? Porque assim, eu nunca vi um tirano moral. Okay? De novo, como a gente evita isso, porra? É porque eu fico indignado, eu fico assim, cara. Eu sou fã de Tolkien, eu sou fã de Tolkien, né? Muito fã de Tolkien. Eu acho que Tolkien é um dos autores mais sensacionais que o mundo já maravilhoso. teve. Tolkien era um cristão fantástico e, assim como C.S. Lewis, né, discutiram muito na vida. E a alegoria do Senhor dos Anéis de Tolkien, ela é genial, né? Porque ela é muito clara. Ela diz assim, mesmo os menores, mesmo os pequenos, aqueles que têm mais acesso aos reinos dos céus, podem ser tentados, certo? Frodo, quando foi jogar o anel, ele desistiu, né? Era o cara que mais foi o cara que por mais tempo suportou usar o anel e que mais perto chegou do máximo de poder possível, que era o poder de Sauron.
Então, assim, essa alegoria é interessante e eu gosto muito de ensinar por meio de alegorias, porque você começa a entender que mesmo um pequeno pode ser tentado a um anel. Mesmo Jesus foi tentado, que era a expressão que o Tolkien estava de alegoria cristã que Tolkien estava querendo trazer ali. Mesmo Jesus foi tentado. Obviamente, Jesus suportou a tentação. Frodo não, porque Frodo não era Jesus. Né? Então, assim, essa alegoria está clara. Para nós, quando a gente fala que imposto é roubo, liberais devem dizer aqui, por exemplo, eu não acredito nem em Estado mínimo. Né? Para mim, Estado não deveria existir. Porque, para mim, Estado sempre tende a crescer, sempre. Então, assim, é o ovo da serpente do Estado mínimo. Né? O Estado mínimo diminui, fica muito rico, porque diminui o Estado, aumenta o poder das empresas, as empresas tornam mais ricos e o Estado tende a crescer. Para mim, era para ser zero, sempre. Né? Eu não acredito que se o Estado é ruim em saúde e educação, ele vai ser bom em justiça e segurança. Eu não consigo entender isso. Até porque quem trabalha com justiça, com o Estado, sabe que ele é péssimo fazendo justiça. Né? E para quem mora no Brasil, no Ceará, sabe que ele é péssimo fazendo segurança. Então, assim, não tem como ser eficiente, inclusive, nisso. Nesse ponto, então, assim, qual a vantagem que os libertários entendem? Eles sabem muito, muito claramente que imposto é roubo. Que o tamanho do Estado é muito perigoso, que quando se faz uma resolução, que era que eu ia falar um pouco antes aqui, do TSE, lá do Toffoli, que ele diz que eu posso fazer tudo, cara, o risco dessa decisão é muito grande. Quem me ligou foi o Guilherme da Cunha, né, que é deputado estadual em Minas Gerais, e eu falei para ele, cara, o risco disso aqui é muito grande. Ele disse, não, isso aí é como se fosse propaganda. Eu disse, se foi dado um poder para alguém muito grande, sempre se desconfie do Estado, sempre se desconfie do poder. O objetivo, eu falava isso enquanto diretor legislativo da bancada do Novo, eu disse assim, para mim, o único critério é esse. Aumentou o Estado em 1%? Não. Em 0,1%? Não. Diminuiu o Estado em 0,1%? Sim. Para mim, a critério de voto era muito simples, sabe? Muito simples, dual. Aumentou o Estado em 1%? Não. Diminuiu o Estado em 1%? Sim. Era essa a forma que eu votaria se fosse uma decisão só minha. Óbvio que, como liberal, eu tinha que explicar para eles qual era a visão de Friedman, qual era a visão de Mises, qual era a visão de Hayek, qual era a visão de Hoffman, qual era a visão da nova economia institucional. Eu tinha que dar uma visão mais completa dessa ideia nas escolas liberais. Mas, para mim, como liberal, o liberal só tem uma função na política, diminuir o tamanho do Estado. Ponto. Legal. Quer falar? Eu queria fazer uma provocação para o Rodrigo, para ele falar um pouco, e vindo um pouco aqui no meu papel de co-host, que a história é a seguinte. Rodrigo, vê se você concorda comigo. Cara, eu tenho uma tese que uma parte do problema que a gente tem de desarmonia entre os poderes, ou como você disse, desarmonia nenhuma, não tem um manda e dois que obedecem, tem a ver com algo que acabou virando comum no popular, que é essa história de que o Supremo defende a Constituição e que quando se afirma isso, dá a entender que o deputado e o presidente ou o senador não defendem a Constituição. São agressores dela, né? Eles estão ali para fazer qualquer coisa. Enquanto, se você olhar o termo de posse de qualquer representante eleito, ele vai dizer exatamente isso aqui. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Cara, primeiro, os ministros do Supremo, isso é o primeiro ponto para entender. Tem que voltar uma casinha antes. O que é instituição, né? A gente acha que instituição é o Supremo, né? É o Supremo, é o Congresso Nacional, é o Palácio do Planalto. Isso aqui é o instituição. Isso não é instituição nunca foi. Quando a gente fala de instituição, é vida, liberdade, propriedade, livre processo legal, Estado de Direito, império da lei, ampla defesa, contraditório. Isso é Constituição. Isso é Constituição. Certo? Isso é instituição. O Supremo é um órgão que deveria defender essas instituições. Né? É o que o Machado fala lá no início da lei, lá no comecinho, né? As leis, a vida e a liberdade foi criada, não foi criado leis para ter vida e liberdade de propriedade, né? As leis foram criadas por conta da vida, da liberdade de propriedade, a decorrência disso, né? Aqui é o ovo e o ovo e a galinha veio depois. Muito fã do Machado. Necessariamente, não foi a galinha que veio o ovo, não. Assim, só para deixar claro esse ponto. No momento em que eles se dizem, todos os deputados, presidentes, ministros, eles fazem um juramento assim que tomam posse, que dizem defender a Constituição, tá certo?
Todos eles, em alguma maneira, fazem essa visão. E dentro desse aspecto constitucional, e aqui eu concordo com a fala inicial do Hélio lá atrás, eu discordo da Constituição, mas eu não descumpro a Constituição. Isso é uma coisa importante. Eu discordo, eu acho ela péssima. Para mim, ela para ser apoio de porta. Mas é a regra que nós temos, certo? E é muito engraçado quando alguém fala para mim assim, só um parênteses, né? Mas a Constituição tem os direitos fundamentais previstos nelas, são fantásticos. Se você pegar o artigo 157 da Constituição de 1824, grande parte do artigo 5º já está lá, tá? Se pegar, que são os direitos... E esses direitos já eram meus. E esses direitos já eram meus, porque se eu tenho o direito de constituir, eu só tenho porque eu já tenho vida, liberdade, propriedade. Porque senão eu não tenho nem condição de sentar numa mesa para constituir algo. Porque a Constituição nada mais é do que a vontade de constituir. Muito bom. Muito bom. Deveria, né? Deveria. E aí nesse contexto, quando o Hélio diz, eu sou o guardião da Constituição, o Supremo, teoricamente, o presidente também é, o Legislativo também é. Eles não têm um poder acima do outro no Brasil. Não existe isso, né? Só que aí vem o Aires Brito, ex-ministro Supremo, e diz, não, o Supremo é superior a isso. Aí vem os ministros do Supremo atuais nessa... Eu recomendo, eu até fiz uma análise sobre cada fala dos ministros no LEAD, na Lead Conference, é outra pegada, né? É outro mundo que esse pessoal vive, certo? Eles não vivem no mundo que nós estamos hoje colocados, não, né? É outro planeta. Vale a pena, recomendo até ouvir diretamente, porque no caso do Brasil Paralelo, nós tivemos até um ponto no Brasil Paralelo sobre o ministro dizer que aquilo ali era parecido com o caso Wenger. Você lembra do caso Wenger, que é aquele caso do livro nazista e tal, escrito, né? Teve um livro lá, um precedente do Supremo, que era proibido ter discurso de ódio baseado nesse caso, nesse livro nazista, e por isso não poderia ter discurso de ódio. Está separando o que é que poderia estar publicado ou não no Brasil, né? Tem dois pontos aqui, um que era as biografias podem ser autorizadas, e o outro que era até um contraponto de liberdade de expressão, e o outro era sem precisar de autorização do biografado, e a outra era sobre a questão do caso Wenger, que era o caso relacionado a um livro defendendo, dizendo que não houve holocausto, dizendo que não houve nada disso, o livro antissemita e tudo, com relação a esse ponto. E aí eles fizeram um paralelo disso com o Brasil Paralelo, para vocês entenderem a loucura, né? a falta de bom senso. E ainda disseram que a censura foi posterior. Ainda disseram isso, a censura do Brasil Paralelo foi posterior. Eu disse, cara, vocês estão loucos, né? Assim, vocês vivem em outro planeta. Tá? Não é um planeta que a gente está aqui, não. Não é nessa mesma plano, não. Porra, sabia não. Essa é uma discussão interessante, né? A discussão sobre o que é verdade e o que é mentira é muito interessante. Porque um niilista, ele vai sempre tentar dizer que a verdade não é bem verdade e a mentira não é bem mentira. Só que a verdade é que toda verdade, toda mentira é escrita por alguém. O fato, ele se extingue no exato instante. Depois você só tem metafato, você só tem alguém contando o fato. Sim. A gente está aqui tratando de um absurdo que tem um tamanho do seguinte, Marcelo. Se tirarem a conta do Diga Aí do YouTube, daqui a 50 anos pode ser que não tenha ninguém dizendo que não tinha nenhuma semelhança do caso do Brasil Paralelo com o caso do Wenger. Então, olha só, o problema da censura é esse, ele tira a permissão da descoberta da verdade pelo intérprete. Ele afirma e diz o que é verdade por um lado só. Ele é mais um Estado paizão, tirando de você a sua capacidade de crítica. Tem um filme, não vou lembrar exatamente, mas é Fahrenheit alguma coisa, que é baseado num livro, em que os bombeiros do futuro, eles queimam. O objetivo deles é encontrar livros que se tornam para você apagar completamente aquela realidade em que se vive, e a partir da... Assim, Livraço. Acho que é 451, Fahrenheit 451, um negócio desse assim. Enfim, você apaga o passado. Você apaga completamente o passado. É bem interessante. É 1984. Inclusive, na alegoria da guerra. 1984... Desculpa.
A Revolução dos Bichos também tem essa situação, porque a Revolução dos Bichos é mais simplesinho de ler, e eles apagam, os pobres vão apagando. Não, olha, não era bem assim. Ele não era tão de tal forma, foi, enfim, vai ser. É que eu tô vindo em outra questão, tô vindo no fato do cara ir lá nos Estados Unidos dizer que o caso do Brasil Paralelo era igual o outro, porque na verdade o que ele está fazendo? Ele está fazendo aquela mesma história dos 3 países lá do 1984, em que você sempre tem que dizer que está em guerra com alguém, e que alguém é seu aliado por causa da guerra com o outro. Sim. Legal. É basicamente isso, ué. A ideia de nova língua ou de mudar a história não é uma ideia nova, pessoal. É engraçado isso, né? Quando você traz a coisa da fake news não é algo que surgiu agora, né? A coisa de mudar contexto, de mudar regra, de mudar forma, de mudar tudo, isso é algo antigo. Não surgiu com o Trump, quando trouxe o termo fake news, o wire fake news, né? Não surgiu com ele. Essa coisa de mudar a verdade, ela sempre existiu. O problema é que quando eu tenho ideias concorrendo, ideias vencem momentos históricos, tá? Por isso que eu falo que a liberdade sempre vence, porque o foco de liberdade ele sempre aparece, ele vai combatendo, principalmente em regimes, situações que nós estamos vivendo hoje, né? Em que nós estamos caminhando para uma censura absurda. Então, assim, uma censura escancarada, institucional, e passada pano para um monte de colega nosso jurista, né? Agora aqui no Ceará, por exemplo, está tendo uma manifestação dos advogados contrário a advogados estarem numa manifestação pacífica, entendeu? Eu não gosto da pauta. Dane-se, né? Para não usar a expressão pior, mas não gosto da pauta. Um problema seu, tá? Mas estão querendo que as pessoas percam seu trabalho, né? A sua profissão. Louco? Estudaram, sério mesmo? Por conta de... Sério? Tá, eu mando para você da reportagem. Quero não, vou ficar bravo. Representação da OAB por conta disso. Mas, Rodrigo, representação da OAB por conta disso. Rodrigo, 2 coisas que eu só vi no Brasil em política. O povo na rua pedindo reforma da Previdência, porque normalmente é a resistência do povo, mas no Brasil a situação chegou num ponto em que aconteceu isso, e o povo na rua pedindo censura. Eu só vi isso no Brasil. Eu não conheço. Intervenção. Não. Porque a intervenção você tem... Eu consigo te trazer outros históricos que tudo bem. Eles estão sempre contextualizados pela realidade do que do que acontece ali. Agora, censura eu nunca vi. O povo pedindo censura, nunca vi. Vocês viram... Antes de eu passar para o próximo ponto aqui, porque o Rodrigo só tem mais... Mas você fala o povo à esquerda pedindo censura, não é isso? Não, tudo bem, é isso. É representante da classe popular da sociedade... Sim. Ir à rua, eu não estou dizendo que é a maioria, até porque não é. Até porque tem que tomar cuidado, né? É até bom falar disso. Quando a gente está aqui falando de judiciário, a gente não está falando de judiciário. A maioria dos juízes não gosta do que a gente está falando que está acontecendo. A gente está falando de STF, TSE e MJ. Tá falando de pessoas. Inclusive os do Supremo, viu? Hã? Bem baixinho aqui. Inclusive bem baixinho aqui, só para nós aqui. Inclusive os do Supremo, tá? Estão bem satisfeitos com a movimentação do... Porque, assim, tem uma ala, é engraçado isso, né? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, que, assim, é engraçado o que está acontecendo hoje, né? Só para mudar um pouquinho, assim, esse ponto. Nós estamos num momento histórico da nova república que nunca aconteceu. Um próximo presidente gastar muito seu capital político, muito, antes de tomar posse. Isso nunca aconteceu, tá? Na nova república, um presidente eleito pegar o período de novembro e dezembro e apresentar uma PEC. Velho, PEC é desgaste político, tá? E grande. Não é pouco desgaste, não. Cara, você tem que aprovar em uma casa, com 3 quintos, tudo. E assim, e a pressa que essa turma está fazendo isso é um sinalizador, para mim, que me liga um sinal muito interessante. Por que eles estão com tanta pressa? Certo? Porque assim, no limite, a PEC emergencial ela poderia ser prorrogada com um artigozinho, tá? Uma emenda dizer, prorrogamos a PEC emergencial por mais 6 meses. Então, isso ia passar com facilidade absurda, tá? Absurda. E no 1º de janeiro ele aprovava essa PEC sem precisar de nenhuma dificuldade para isso. Todo mundo aprovaria a PEC para manter o valor de R$600 hoje que é pago ao auxílio emergencial. Mas a gente está com um desgaste enorme já agora, do cara dando uma chibatada de 200 bilhões de déficit que o Brasil vai ter, e mais, 200, porque abre margem fiscal para mais 200, emissão de dinheiro pura e simples, não tem de onde tirar esse dinheiro, tá? E fazer essa pancada para conseguir pagar essa dívida, para pagar essa conta, né? Porque ele não está cobrindo o que falta, né? Ele está pegando todo o Bolsa, todo o Auxílio Brasil
e está custeando só com esse valor novo. E aí você tem um desgaste. Isso me dá uma sinalização muito clara. O PT tem muito receio de quem vem no próximo legislatura. Eles não sabem. E eles acham que não terão maioria para isso. E eles acham que agora conseguem manipular com mais facilidade esses 2 meses que faltam aí, que é só 1º de fevereiro. Você está falando próxima legislatura ou ano que vem? Quem entra ano que vem, é isso? A próxima legislatura é 1º de fevereiro, né? 1º de fevereiro de 2023. E aí é o ponto do Lewandowski, né? O Lewandowski Lewandowski se aposenta ano que vem, né? Ele se aposenta no início do ano que vem. Se ele pedir aposentadoria hoje, o Bolsonaro corre e nomeia o ministro ainda nessa legislatura dele. Minha visão, esse cara vai pedir aposentadoria no 1 de janeiro, vai estar pronta a aposentadoria dele. Ele vai assumir para ministro e o Lula vai correr para conseguir nomear o ministro dele, pelo menos o que vai ficar no lugar do Lewandowski, em 1 mês. Porque ele vai ter margem no Congresso para isso. Essa é uma visão, estou falando aqui, estou anotando aqui para vocês pegarem essa... E saltava na minha cabeça, eu não tinha colocado isso para fora, certo? Ele vai fazer esse movimento, e eu acho que ele vai fazer esse movimento por conta do que ele está fazendo agora com o PEC, tá? Porque ele não terá maioria no Senado para colocar a desgraça que ele quer. Mas talvez com essa legislatura, com esse Senado, ele consiga colocar Zanin, consiga colocar o que provavelmente deve ser um candidato dessa desgraça que ele vai colocar para passar na sabatina do Senado. Tá, aí falando em Senado, e aí a pergunta de Lucas, enfim, meu sócio que vocês conhecem. E o silêncio do Legislativo? Me incomoda demais vocês também, não? E aí já vem a outra pergunta. Tem alguma chance do Senado abrir impeachment contra alguém dos caras lá ano que vem? Vocês acham? Cara, são 2 pontos, né? Quem define... Os nossos presidentes de poderes definem a pauta, tá? Se os 80 senadores quiserem fazer o impeachment e o Rodrigo Pacheco não quiser, esquece. Dos ministros do STF. Se os 512 deputados quiserem fazer um impeachment, abrir o processo de impeachment contra o Bolsonaro ou o Lula, e o presidente não quiser, o Arthur Lira hoje não quiser, esquece. Tá certo? Essa decisão, assim como se o Luiz Fux, que é o atual presidente a Rosa Weber, que é o atual presidente do Supremo, não quiser pautar tal coisa, não pauta. E dane-se. Não pauta mesmo, decisão dela. Tá certo? Assim, é decisão autocrática dela e ninguém mexe com isso, tá? Isso é realidade dos nossos poderes. Nesse caso específico, o Rodrigo Pacheco está sentado em cima de diversos pedidos de impeachment. Tem vários pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e todo dia tem mais, tá certo? Assim, não é que faltou requerimentos de impeachment disso. Lembrando que requerimentos de impeachment não se tornam públicos, tá? Eles só se tornam públicos se o presidente da casa quiser. Então, eles não são como um projeto de lei, que o protocolo ele é público. Mas existem vários, tá? Eu tenho conhecimento de pelo menos uns 10 que já foram ajuizados contra o Alexandre de Moraes. Mas a decisão de abrir é dele. Então, só para ficar claro, o Rodrigo Pacheco não vai abrir pedido de impeachment contra o ministro Supremo. Em 1º de fevereiro de 2023, o Partido Liberal, que é o partido que o Bolsonaro não foi eleito, que é o partido do Bolsonaro hoje, passa a ter maioria da casa. Historicamente, o Senado sempre respeitou que o partido que tem a maior representação tem o presidente da casa. Sempre. Tá? Então, assim, pode ser que o próximo presidente faça isso. E, para mim, as pautas de manifestação devem ser impeachment do Alexandre de Moraes. Entendeu? É claro, o impeachment é desse cara. Isso vai ter um efeito espantalho absurdo, né? Você vai ver todo mundo se ajeitando na cadeira. Opa, eu posso também perder a minha vaguinha. Então, exatamente. Então calma, tá? Eu acho que esse é o efeito espantalho que passa a ter a partir disso. Quer comentar rapidinho pra gente ir pra parte 2? Quero. E aí, que nem o Rodrigo falou ali, eu tenho 2 coisas. Um cenário um pouco otimista e um cenário um pouco pessimista. E um não exclui o outro. Um pouco otimista que eu tenho é que o Lula está gastando o seu capital político agora para aprovar algumas questões porque ele está com medo da formatação do Congresso no ano que vem. Ele ainda não sabe muito bem o que ele vai ter. Isso, na verdade, é um reflexo de como as coisas acontecem no Brasil, esse multipartidarismo maluco, em que, na verdade, ele sabe que ele tem que negociar com o Centrão, é o Centrão que vai definir a pauta e ele ainda não sabe o que vai acontecer. O lado bom disso é que talvez parte das loucuras que ele prometeu em campanha ele não consiga cumprir e o Brasil se salve.
Assim, eu não acho que Bolsonaro era um exemplar defensor da liberdade, não é um libertário e etc. Mas o lado bom do Lula ter ganhado é que eu acho que, independente dele, ano que vem a gente vai ter uma crise, um agravamento de crise institucional. Esse agravamento de crise institucional, ele vai sair de alguma forma. Ou um presidente deposto, ou um ministro do Supremo deposto. Sendo muito sincero, eu não acho que o Supremo ajudou o Lula a ganhar. Eu acho que ele escolheu com quem ele queria disputar poder. Essa é a minha análise. E ele entendeu que era melhor disputar com o Lula do que com o Bolsonaro. Interessantíssimo. Aí você diz assim, ó, você está dizendo a mesma coisa de um jeito diferente. Ele não ajudou o Bolsonaro, não, mas ele queria só ter o Lula eleito. Assim. E então, só que eu acho o seguinte, que as pessoas estão enganadas, a meu ver, achando que o Lula vai governar com o Supremo debaixo do braço. Eu estaria sendo incoerente com tudo que eu acabei de dizer sobre a ocupação de poder do Supremo e, a meu ver, na primeira oportunidade que ele tiver que bater de frente com o Lula, ele vai bater. E aí você vai ter uma questão que é, em tese, você vai ter pessoas alinhadas com a esquerda e com a direita contra o Supremo, e aí você talvez crie um ambiente para ter, de fato, um impeachment de um ministro. A parte foi muito... Eu vou dizer uma coisa para vocês, os ministros já fizeram muitos absurdos. Eu já discordei demais, mas eu nunca tinha defendido o impeachment de um ministro como eu defendo hoje o do Alexandre de Moraes. Claro. Isso aí é discutível nós três. Rapaz, foi um final de previsões. Ninguém nunca passou tanto do limite como ele passou. Né? Ninguém. É tão engraçado que no Fórum Liberdade e Democracia, você pega o Teobaldi, que é um professor de história, né? Não é um cara do meio jurídico, e a piada que ele faz quando falta lá o gerador assume e falta luz, ele fala, Xandão. Cara, isso é um sinal muito ruim, velho. Muito ruim para, assim, é uma piada. Eu disse assim, o Supremo se tornou uma piada. O Alexandre de Moraes se tornou o boi da cara preta, né? Assim, ele se tornou a Cuca, né, velho? Ele se tornou a Cuca na realidade brasileira. Seria minha última pergunta, tá, Rodrigo? Eu ia perguntar ele dá se o STF é o grande vilão hoje do Brasil. Eu ia perguntar se o STF era o grande vilão hoje do Brasil. Mas só confirmando o que o Pepe traz, eu só queria ilustrar esse ponto que o Pepe traz sobre poder. Lembra que eu falei que o poder estava ali, né? E eu brigava muito com o Novo e sigo repetindo isso muito fortemente para todos os liberais. A única função do liberal é tirar poder do Estado. Porque aí você diminui o poder se colocando sempre. Para qualquer um que venha. Quando o Pepe diz isso, ele tá dizendo o seguinte, olha, ninguém quer abrir mão do poder. Nem mesmo os ministros. Porque agora eles ganharam os poderes, eles adquiriram poderes que ele não tinha. Olha que coisa mais legal. Eu tenho um inquérito infinito que não acaba. Eu posso usar ele para tudo. Eu posso pegar aqui o nosso papo, e esse papo aqui, que é muito posterior ao inquérito, ele entrar no inquérito das fake news. Pode, tá? É completamente inconstitucional fazer isso, mas pode, e ele já fez. Caramba, eu prendi um deputado federal, cara, certo? Por 9 meses. 9 meses o cara foi preso em regime fechado, 9 meses, deputado federal. Tá certo? Um idiota é um idiota, mas é um idiota que é deputado federal, um cara que representa milhares de pessoas naquela condição, tá certo? E assim, ser idiota não é crime no país, tá? Até onde eu sei. Nesse contexto você vai ter todo um Telegram sendo fechado por decisão monocrática de um juiz, sozinho, o cara ia fechar o Telegram todo. Cara, nós tivemos o dono do Coco Bambu com suas contas bloqueadas, com todo as suas contas do Instagram, até hoje o Luciano Hang, velho, um dos maiores empresários do Brasil, certo? Não tem acesso às suas redes sociais por conta da decisão. O Monark teve canais agora de novo. Cara, o Monark que vive disso, né? Teve o seu YouTube bloqueado, que é um cara que faz entrevista, né? Então, assim, é muito temerário e é muito poder para um cara que é isso. E, obviamente, ele não vai querer, concordando com o Pepe, ele não vai querer perder poder. Então, na hora que o Lula ameaçar tirar algum poder do Supremo, eles vão morder, bonito, entendeu? Legal. Aqui, vamos lá para a nossa parte 2, porque o tempo está curto aqui, o Rodrigo tem um compromisso. Vocês já tiveram no Diga Aí, só indicação, tá?
Fica à vontade para indicar de acordo com o tema ou livro, assim, de novo. Diga aí, liberdade total aqui. Vou começar, Rodrigo, depois Hélio, sempre nessa ordem. Rodrigo, um livro. Cara, eu citei Tolkien, vou ficar com uma sociedade, vou ficar com O Senhor dos Anéis, né? Boa. Aqui, que eu acho que é um livro que representa E tem a ver com o tema, né? liberdade, representa Boa. demais, tá? É um livro formidável para isso. Boa, né? boa. E aí, Elinho? Cara, quando saiu o resultado da eleição, minha esposa chegou em casa e achou que eu estava muito abatido, perguntou se eu estava triste. E eu falei, não, eu tô com raiva, porque eu deveria me importar muito pouco com esse resultado, se eu tivesse feito alguns deveres de casa. Isso diz que no final do dia a gente discute isso porque a gente quer uma sociedade melhor para viver, para os nossos filhos, etc. Você agora tem uma menina também, mas no fim do dia, quem determina o nosso futuro somos nós mesmos. Então eu vou indicar A Nascente. Excelente. Eu tive um sentimento muito parecido com o Rodrigo seu. adora meu Os lado objetivistas objetivista. entregando. Rodrigo adora. O Hélio é o único objetivista que não é chato que eu conheço. Entendeu? É o único. Eu acho que você acabou. Todos os objetivistas que eu conheço são chatos. Eu acho que você acabou de chamar de chato. Você era objetivista também, entendeu? Quem? Eu, pô. Você é objetivista também, Marcelo? Eu me considero. Então melhor ser austríaco, velho. Na verdade, nessa questão, eu vou melhorar aqui, vai lá. O Denis falou que eu não posso me considerar um objetivista por causa da questão de uma determinada crença que eu tenho. Porque tu não é chato. Tu não é chato. Objetivista aqui não é uma religião, velho. Sério, velho. Aqui não é uma religião. Aqui não se contrapõe a qualquer outra religião. É quase o socialismo. Eu vou te chamar então para o episódio com o Denis, então, para falar sobre isso também. Vai ser legal, hein? Mas vamos lá. Deixa eu perder. O debate que teve objetivismo versus escola austríaca na LibertyCon foi muito legal. Muito legal. Só para complementar, eu gosto de pegar diversos aprendizados de todos os tipos de ideologia, assim, eu particularmente, tá? É porque quando eu falo que eu sou objetivista é que eu gosto muito dos ensinamentos da Rand em relação ao individualismo, principalmente. Gosto demais em relação ao individualismo. Mas beleza, vamos lá. Um filme ou uma série, Rodrigo? Cara, a última que eu vi muito boa, eu vou indicar Si, da Apple, né? Muito boa. É muito boa. Eu terminei de ver recentemente. Zaça, que é assim. Série Zaça. É fora do mainstream, né? Mas é uma série espetacular. Tem um quê do ensaio da cegueira do Saramago. É legal, eu acho assim. É muito boa, muito série. Violento. Mas a série é muito boa. E mesmo o Momoa me surpreendeu muito positivamente como ator. Então, assim, recomendo muito. Eu também. Eu comecei a ver também. A moça lá é muito religiosa, né? Sempre reza. Eu vou indicar uma série que já foi indicada aqui, mas foi a última que eu vi, que é Yellowstone. Inclusive, temporada nova, dia 11 de dezembro no Brasil. Essa porra na lista, não tem como. Foi Gustavinho. Não vi ainda. Você agora tem que colocar. Fala muito sobre liberdade, né, tal. Você conhece, Rodrigo? Nunca vi. Com Kevin Costner, né? Yellowstone é uma série do Paramount. E, basicamente, é uma série com Kevin Costner, em que conta... Ela passa muito sobre a história de legado. O cara, ele herda e toca uma grande fazenda. E então, ele trata muito da parte do legado, da responsabilidade, da sequência daquilo e de propriedade privada, porque como é uma grande fazenda, tem toda uma história política no entorno daquilo. Então, assim, é uma série muito, muito rica, muito interessante. Tem um romance, né, que está na superfície, mas tem questões de valores no fundo, assim, muito interessantes. Massa. Agora aqui, ó, um ou outro. Vai ficar na minha lista. Basta indicar, tá? Já que o Rodrigo, enfim, defende o Estado Zero, ok? Vamos supor, Rodrigo, e aqui eu não tô te dando opção. Vou dar uma de Xandão aqui. Tá? Você tem que escolher. Ponto. Se você tivesse que levar para o seu Estado Zero, obviamente ele ia deixar de ser um Estado Zero. O nosso Congresso, o nosso Executivo, já pensa em 2023 com o presidente eleito, ou o nosso STF? Qual dos três você ia levar para o seu Estado não mais zero? Com certeza o Congresso, muito mais gente, 513 pessoas, né, que levam as esposas dele, provavelmente montava comunidade lá, era mais divertido. Já pensou conver só com 11, só com um? Não, são 513, mas eu não tenho nem dúvida que eu levaria o Congresso. Certo? Não tenho nem dúvida.
Porque o Congresso é divertido, cara. Tipo, você não são pessoas diferentes, visões diferentes. É o Brasil. O Congresso é uma pequena representação do Brasil, velho. Assim, você pode gostar, pode não gostar, mas tá? Assim, Legal. É uma pequena... E eu acho pequeno. Hoje o país tem 210 milhões de pessoas, tem 513 caras. Eu não acho nada demais, velho. De verdade. Eu acho até pouco do que nós temos hoje, tá? Só para comparar, a Inglaterra tem 715, né? Os Estados Unidos tem menos, tem 435, tá? Mas assim, você tem uma visão muito boa do que é o Brasil. Não tem nem dúvida, Congresso Nacional. Boa. E você, Hélio? Levaria quem? Depois desse... O Rodrigo me convenceu. Boa. Tá. O problema de conversar com um amigo é isso. Ele me convenceu. Boa. Agora aqui, nessa sociedade com ausência de Estado, que continua sendo uma sociedade, né? Você tem ausência de Estado, vamos supor que tem que ter um gestor, né? Quem seria o gestor da sua sociedade, Rodrigo? O querido Lula ou, por exemplo, o Boulos? Aí pode morrer? Quem morreu. E aí, Hélio? Porra! Não, o Boulos. Cara, é porque eu preciso de dizer uma coisa assim. Saindo do debate de direita e esquerda, e é óbvio que o Boulos ele é cúmplice, mas ele não é o autor, eu tenho uma questão muito séria com o PT e com o Lula, que é o fato deles nunca terem admitido o que eles fizeram, pedido desculpa para voltar para a cena. O Boulos, pelo menos, eu não tenho as sentenças contra ele. Então, como eu ainda acredito, ainda aceito o sistema, ainda acredito no sistema, eu tenho que colocar o Boulos no patamar um pouquinho diferente do Lula. Faz sentido. E quem seria o juiz, Rodrigo? Moraes ou Toffoli? Puta que pariu, velho. Que merda. A brincadeira é essa. A brincadeira é essa, velho. Escolhe aí. Escolhe aí, pô. Cara, assim, o Toffoli, apesar de ter começado o inquérito, não fez decisões tão absurdas quanto o Moraes. Eu ficaria com o Toffoli. Beleza. A última, então. Quem seria o responsável pelas finanças? Guido Mantega ou Fernando Haddad? Guido Mantega eu já sei que fez merda pra cacete, né? Então eu ficaria com a Fernando Haddad. Esse é a esperança. Entre a esperança e a certeza. Essa que é a história. Galera, era isso. Pô, obrigado aí. Ficou legal essa parte final aqui. Diga aí, de novo, muito bom esse papo. Rodrigão, obrigado aí. Galera que tá aí, Apex, obrigado pela parceria. Elinho, obrigado por ser co-host hoje. E é isso, galera. Ideias. Somente ideias podem iluminar a escuridão. Essa você gosta, né, gente? Muito obrigado, cara. Muito. Essa é boa. Essa aí é muito melhor do que qualquer. Somar em Rand 50 milhões de vezes. Pronto. Fudeu, ali. A minha sorte é que eu não penso sobre vocês. Mas eu gosto. Eu gosto da Iran. Eu gosto da Iran, só para deixar claro. Porque o Miz eu gosto um milhão de vezes mais. Ainda bem que o Rodrigo não percebeu que o slogan do Diga Aí é uma representação do Atlas com o microfone segurando o mundinho ali, ó. Mas eu adoro a Iran. Fantástica. Eu não gosto do maluco objetivista. Muito bom. Valeu, gente. Brincadeira, gosto de todos eles. Valeu. Jefferson, beijo, viu? Hélio, beijo também. Valeu, valeu, gente. Obrigado, tá? Um grande abraço. Tchau.